aleluia, do rei Davi não era ter um reino para reinar. A preocupação do rei Davi, aleluia, não era somente cantar, mas a preocupação do rei Davi não era ser reconhecido, mas ele tinha uma preocupação gloriosa, aleluia. E mesmo em tua tribulação, nos teus problemas, ele ainda clama ao Senhor, dizendo: Senhor, renova em mim, aleluias, o espírito reto, aleluia. E diz: mas não retira de mim o teu espírito, aleluia. Porque se eu e você ficar sem o Espírito Santo, igreja, aleluia, nós não dormimos. Porque quem perde a presença, ele não dorme. Quem perde a presença, ele não tem paz. Quem perde a presença, ele tem vida atribulada. Ele não consegue mais orar, ele não consegue mais jejuar, ele não consegue mais meditar a palavra do Senhor, ele não consegue estar cultuando ao Senhor, aleluia. Mas quem tem a presença, ele põe a tua cabeça sobre o teu travesseiro, ele dorme. Não importa o teu problema, a tua situação ou a calamidade que te assola, mas com tudo que tem o Espírito Santo, até na prisão ele dorme, aleluia, esperando o agir do Senhor. Amém, amada igreja do Senhor? Então peça todos os dias e lute pela presença do Espírito Santo. Abra as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem mandar campanha em Efésios, no capítulo de número 6. E vamos deixar o Senhor falar conosco a partir do verso de número 10. Aleluias. Vamos ficar sobre teus pés em reverência à palavra do Senhor. Aleluias. Nós reverenciamos a palavra do Senhor de pé. Isso significa, igreja, posicionamento. Aleluia. Não porque eu estou aqui ou o pregador está. Aleluia. Mas quando se diz se reverenciar o Senhor de pé, se diz se posicionar, aleluia, diante do Senhor de pé. Isso se chama posição. Aleluia. De nós diante do Senhor, e que assim viemos ficar todos os dias na direção, amém, igreja? A partir do verso 10 que diz assim: e nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto, aleluia, com toda a perseverança, súplica por todo o santo. Toma teu assento, glorificando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, aleluia, amada igreja do Senhor, Deus é fiel para com nossas vidas. Aleluias. Deus é fiel para com nossas vidas. Aleluias. E uma palavra gloriosa para a minha e a tua reflexão. Aleluia. Não somente, aleluias, de nós ouvir, mas é necessário pôr em prática. O problema do cristão no século 21 é porque de tanto que
que ele ouve, mas pouco coloca em prática. Amada igreja do Senhor, se eu e você, aleluia, permanecer na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, e colocando em prática, Jesus nos diz que nós seremos bem-aventurados, todos aqueles que ouvem a minha palavra, aleluia, e põem em prática. Ele disse: vem eu mostrar-lhe, aleluia, a quem vós são semelhante, aleluia. Ele disse que seria, aleluia, no decorrer desta caminhada com ele, que ele vai mostrar se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor. Ele disse, aleluia, como homem, ele disse, como homem que pegou a tua casa e edificou sobre a rocha. Ele vai nos relatar também sobre o que ouvia, mas também não exercia de acordo com a palavra e também não firmava a tua vida de acordo com a palavra. Este ele colocou a tua casa e edificou onde ele quis, e ela não estava firmada, porque estava apenas enraizado em areia. Mas ele disse, o mesmo vento que tentou combater aquela casa que estava na rocha firme, foi o mesmo vento que combate também a casa daquele que estão adormecidos, que estão inquietos, que estão na sua comodidade. Jesus disse, a mesma chuva que correu, as mesmas águas que combateu contra aquela casa que estava firmada, são as mesmas que vai combater também contra aquela casa que não está firmada segundo a palavra. Mas embora Jesus ele relata que esta mesma igreja, ela tem os que ouvem e exercem, mas também tem os que ouvem e não as pratica. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, é para mim e você entrar na igreja e sair diferente, permanecer firmado, vigorosos, viçosos na presença do Senhor. Não é para mim você entrar e sair da mesma maneira, porque quem entra apenas para ouvir e não edificar a tua casa espiritual no Senhor, se revestir das armaduras celestial do Senhor, aleluia, em vão será o seu tempo perdido. Mas se você é como este homem que ouve a palavra do Senhor e exerce, põe elas em prática, o Senhor vai te chamar de bem-aventurado. O vento não vai te abalar, aleluia, aleluia. As tempestades que vier não vai te assolar. Os perseguição contra a tua vida pode até durar, mas tão contudo ela não te derrubará, não te desanimará. Sabe por que, igreja? Porque Jesus ele começa dizendo: quem ouve e exerce, pratica, está firmado, e nada pode te parar, nada pode te derrubar. Sabe o que Jesus está dizendo, amada igreja? Revestimento. Porque quem ouve e não exerce, ele não se reveste. Mas quem ouve e pratica, Jesus diz, ele começa a se vestir. Aceitamos Jesus, descemos as águas para viver um novo ser. Mas o não exercer a palavra, ainda há muitos nus, ainda há muitos que dormem, ainda há muitos doentes, ainda há muitos enfraquecidos. Aleluia. Sabe por que, igreja? Porque assim como eu e você aceita Jesus, a primeira coisa que vem na cabeça do crente quando aceita Jesus é mudar primeiro as suas vestes. Aleluia. Tem muitos que não querem a igreja que tem doutrina porque tem que mudar vestes. E as vestes espirituais, se não mexe na carnal, ele não consegue mexer nas espiritual. Se ele não consegue mexer naquilo que ele vê, que ela vê, como mexer naquilo, pastores, irmãos, no que não se pode ver com os olhos. Aleluia.
Por isso Jesus vai estar dizendo: a palavra é a que reveste o crente. A palavra é o que põe um soldado de pé. A palavra do Senhor exercita, ela te deixa imparável. Ninguém, aleluia, ele consegue te deter. Por isso Paulo vai dizer que nada te afasta do amor do Senhor. Não é a espada, não é a fome, não é potestade, não é principado. Nada vos afastará do amor do Senhor. Sabe por quê, igreja? Paulo, ele tinha garantia, aleluia, em teu coração, que ele se revestiu de tal maneira da palavra, que ele enfrentou os açoites, ele enfrentou os naufrágios, ele, aleluia, enfrentou as perseguições, ele enfrentou as prisões, aleluia, até os agentes de Satanás foi confrontar para esbofeteá-lo, mas ele estava firme na rocha, ele estava revestido pela palavra do Senhor, aleluia. Por isso ele estava dizendo que nada afastou ele da presença do Senhor. A potestade veio, o principado veio, pessoas veio, a água veio, o vento veio, tudo contra ele, mas ele disse: não me afastou do amor do Senhor. E se vós tivestes na mesma dimensão de revestimento desta palavra, ele disse: nada disso vos afastará do amor do Senhor. Aleluia. Por isso, quando você vê crente se afastando da presença de Deus, se preocupa não. É porque ele só ouve, mas não exerce. Mas se preocupa com a tua vida. Aleluia. Para revesti-la e andar com o Senhor. Amada igreja do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer: o servo do Senhor Paulo, revestido, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, preocupado com a igreja, aleluia, em Efésio, aleluia, porque não era qualquer povo que estava ali, mas foi um povo que foi conquistado pelo amor da palavra. A palavra de Deus entrou nos corações dele, de tal maneira que se renderam ao Senhor, entregaram os teus caminhos ao Senhor, largaram as idolatrias, aleluia, e foram servir a Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, Paulo agora começa a instruí-los como permanecesse de pé, aleluia, e Paulo começa a dizer para eles que a primeira base, aleluia, para eles permanecer de pé no meio das aflições e das tribulações e do perigo, Paulo vai dizer, aleluia, a primeira coisa que Paulo está dizendo, aleluia, na tua palavra para os efesianos e para a igreja do século 21, ele está dizendo: revestivos da força do poder do Senhor. Amada igreja do Senhor, o que é se revestir deste poder, desta força do Senhor? Paulo vai dizer para mim e para ti. Ele disse: primeiro se reveste da força, aleluia, porque quando o crente está orando, quando o crente está jejuando, quando o crente, aleluia, está comendo a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago capítulo 4, aleluia, no verso 7, resistivos ao diabo, e o diabo, aleluia, ele fugirá de vós. Mas dizeis também a palavra do Senhor no verso 8, dizendo para mim e para ti: achegai-vos ao Senhor e ele se achegará para vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai também os vossos corações. A palavra do Senhor, ele está dizendo: quanto mais eu e você ora, quanto mais eu e você jejua, quanto mais eu e você medita a palavra de Deus, nós começa a se limpar e Deus vai renovando a força para você estar de pé, para você prosseguir na caminhada, para você estar firmado, aleluia. Agora Paulo, ele começa a dizer, aleluia, a segunda coisa, ele começa a dizer: revestivos do poder de Deus.
A força é uma coisa, mas ele está dizendo: revertir agora do poder é outra. E para se revertir do poder, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor, ele já tinha feito as promessas aos teus profetas. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, amada igreja do Senhor, aleluia, em Joel, aleluia, no capítulo 2, 28, o próprio Deus, ele fez as promessas de derramar do teu Espírito sobre toda a carne, aleluia, na terra. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, em Lucas capítulo 24, aleluia, no versos 49, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer para teu discípulo: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Eis que eu vos envio promessa do meu Pai. E que promessa era essa? Aleluia, o poder de revestir do Espírito Santo. Por isso entendais, igreja, uma coisa é você estar forte, uma coisa é você estar revestido. Muitos crentes estão fortes, ele vai pregar. Muitos crentes estão fortes, ele vai orar. Mas quando ele está revestido, aleluia, nada para. Quando ele está revestido do poder de Deus, nada o detém. Aleluia, mas aqueles que estão apenas só com força, ele começa a orar, começa a pregar, começa a ir ali e lá evangelizando. Mas quando começa a soprar o Espírito, quando começa a vir as lutas, as enfermidades, os problemas, a perseguição, o crente para dali, o crente para de lá, o crente para de prosseguir. Mas aquele que está revestido do poder, isto é, das promessas de Deus que veio sobre a igreja, o revestimento do poder do Espírito Santo, a igreja não para, a igreja marcha. Está doendo, está difícil, tem tribulação, tem problema, tem enfermidade, mas ela não cessa de orar, ela não cessa de clamar, ela não cessa. Sabe por quê, amada igreja do Senhor? Aleluia. A palavra de Deus, ela deixa claro para mim e para ti, aleluia. Quantos foram jogados na arena? Eles tinham o poder do Espírito Santo, estavam revestidos. Quantos foram enforcados? Quantos foram decapitados? Quantos foram queimados? Quantos jogados para os leões devorar? Tudo para parar o evangelho do Senhor. Mas eles diziam: eu sirvo Deus vivo, eu não paro, eu não nego, eu não retrocedo, aleluia. Mas aqueles que só tinham força diziam: eu não sirvo mais, eu não conheço, para ter vida na terra. Por isso entendais, amada igreja do Senhor, que está revestido do poder, revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem está somente com a força, você orou, você pediu, recebeu. Muitos recebem dons para pregar, para louvar, para evangelizar, para ganhar alma, para ensinar, aleluia, para cuidar da obra. Porque para cuidar da obra tem que ter amor. Isso, com amor só, aleluia, Deus que dá dom. Porque senão ele limpa hoje, amanhã diz: só eu que faço isso. Porque não tem mais amor. Ah, só eu que fico na portaria? Não tem outro? Porque ainda não recebeu dom, amor para fazer. Eu estou para fazer para o Senhor. Por isso, amada igreja do Senhor, entenda que Paulo está direcionando a igreja, dizendo que nós precisamos muito mais além do que aquilo que nós imagina. Só está na igreja. Ele disse: você precisa da força, mas também do poder.
Ele disse mais, aleluia, ele começa a dizer que revestido pelo poder e a força de Deus, ele diz, agora você vai resistir às astutas e ciladas do diabo. Por isso entendais, amada igreja do Senhor, o adversário ele está constantemente ao nosso derredor. Só que eu e você foram limitados a não estar de olhos abertos. Mas quando nós começa, eu digo espiritualmente, mas quando nós começa a buscar entregar as nossas vidas ao Senhor, Ele abre os olhos. Você contempla tanto da glória do céu como do inferno. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele estava com os sentidos agudos todos abertos, não só para ouvir Deus, mas para ver todas a armação também de Satanás. Crente apanha de Satanás, apanha do Deus agente. Sabe por quê? Porque ainda estão com os olhos fechados. Aí briga com o teu esposo, briga com a tua esposa, briga com teus filhos, com teus vizinhos. Sabe por quê, igreja? Porque não conseguiu se revertir da força e do poder de Deus para estar firme contra estes males. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Aleluia. Só estão firmes quem está revestido. Então por isso entenda, você está aqui esta noite e Jesus está dizendo na tua palavra, para mim e para ti, se nós não estiver revestido pela força e pelo poder de Deus, nós não resistirá. Aleluia. Nós não estaremos firmes. Mas se eu e você estiver revestido da força de Deus, do poder de Deus, nós vamos caminhar, vamos prosseguir, independente das aflições ou tribulações. Mas ele está dizendo, o inimigo ele vai se levantar, mas ele disse, tu estás firme. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, Paulo ele vivia isso. Ele passou por isso. Isso é experiência de quem viveu para passar para quem ia viver. Por isso há muitos crentes derrotados sendo crente, porque ele ainda não se revestiu e não resiste, cai nas bandejas, recebe tudo que é do mal, não consegue ser transformado as suas vidas e volta para o mundo. Aleluia. Porque um momento ele só recebeu um pouco de força, e no pouco de força ele se achou, ela se achou que estava bem. Passou 1, 2, 3, 10, 15 anos, se afasta. Aí vai dizer, mas não era o pastor, não era o presbítero, não era o diácono, não era a missionária, não era a pastora. O que aconteceu? Pregava bem, orava, expulsava demônio. E por que está lá? Porque recebeu a força e não foi revestido pelo poder. E o Senhor está dizendo para mim e para ti esta noite, revesti-vos, aleluia, da força e do poder, assim estará firme. Paulo vai dizer, porque a tua luta não é contra carne nem sangue, mas ele vai nos relatar, há 3 castes malignas para nós enfrentar. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, ele diz que tem o primeiro para você enfrentar. Ele está dizendo, você tem que lutar, aleluia, com principado, potestade,
maldade, hostes espirituais da maldade. Amada igreja do Senhor, Paulo diz que com o poder, aleluia, e a força você estaria firme, porque logo você, sabendo discernir o que era de Deus, o que é do homem, o que é de Satanás, ele está dizendo, logo você resiste às tentações. Aleluia. Por isso entendais, amada igreja do Senhor, o que a palavra está nos instruindo esta noite. Paulo vai começar dizendo que nós temos lutas grandes para enfrentar. E quantas vezes o ser humano se preocupa tanto com as coisas terrenas e esquece que por trás de uma parede tem coisas piores para ele lutar. Verdade. Porque tu não sabe o que tem ou quem está por trás dessa parede. Você pode dizer, olhar por dentro da igreja e tu dizer, só estou vendo as pessoas, as cadeiras e as coisas. Mas pode ter anjo, pode também entrar demônio. Mas se os teus olhos não estiver preparado, crente, como é que tu vai lutar com aquilo que tu não vê? Quantos crentes têm vivido numa vida miserável e derrotada? Quantos não têm conseguido revertir as suas vidas segundo a palavra do Senhor e se edificar? Aleluia. E cada dia que passa, ele permanece. Já tem uns que diz, eu não preciso nem mais jejuar e nem fazer estudo para pregar, porque eu já sei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e Gênesis, é só falar que eu já chego e prego. Perdeu o temor, perdeu a essência, esqueceu da vida com Deus, simplesmente só está naquilo que aprendeu e permaneceu. Amada igreja do Senhor, eu e você, Paulo está dizendo para nós que este revestimento, aleluia, da palavra de Deus, do poder de Deus, não é para mim e você viver uma vida terrena normal. Ele está dizendo, os seus combates serão nas regiões celestiais. Ele está dizendo, a tua luta não é com o teu vizinho, com o teu marido, com os teus filhos, com o irmão na igreja, com os membros da igreja, mas ele está dizendo, o teu problema para lutar, aleluia, ele está nas regiões celestial, ou seja, ele não é terreno, mas o problema ele vem no terreno, mas é necessário estar revestido da força e do poder para saber discernir, aleluia, quem é que está te atacando, quem é que está te afligindo, para você resistir, aleluia. E a palavra do Senhor, como falei em Tiago, o nosso Deus, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que tu fecha a brecha, ele não acha espaço. Toda vez que você se desvia do mal, ele foge. Quanto mais tu enche da graça, do poder e do conhecimento, ele foge de você. Glória a Deus. Mas ele não vai cessar de te perseguir. Jesus era cheio de autoridade, Jesus era cheio do poder, Jesus não era qualquer homem, aleluia, mas ele nunca deu lugar para carne, ele nunca deu lugar para Satanás, mas nem por isso Satanás deixou de ir afligir. Mas eu quero te dizer, amada igreja do Senhor, tem os pequenos que são os agentes que ele vai perseguir, quem não tem conhecimento de estrutura, de firmeza na presença do Senhor. Então eu vos digo em nome de Jesus, Satanás não vai te perseguir, mas ele vai enviar os agentes, porque ainda tu não tem poder nem discernimento de olhos abertos pelo Senhor para, aleluia, para combater com aquele mal. Aleluia. Por isso Satanás não mandou os principados, não mandou a potestade, não mandou as sortes espiritual da maldade e combater com Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre todos eles. Quanto mais tu se reveste da palavra, quanto mais tu se prepara diante do Senhor e esquece esse mundo, aleluia, mais tu
vai combater as hostes espiritual da maldade. São demônios pequenos que levam à prostituição, ao alcoolismo, ao desespero, ao tormento, ao lesbianismo, ao homossexualismo, aleluia, que causa divisão, que causa murmuração, que causa frieza, que contende dentro da igreja as hostes espiritual da maldade. Ela vai ficar atuando nestas coisas pequenas que foram enviadas, mas a potestade, ela está acima, neste céu que tu vê. Quando Deus abriu teu olho, tu vai ver a negridão que é, aleluia, como eles operam, como eles se reúnem, como eles planejam para decidir onde eles fazer. Tem crente orando, tem crente buscando, tem crente se consagrando, tem crente se alinhando no caminho com Deus. Aí ele vai dizer, ó, aquele lá, vai lá e destrói ele, porque o pequeno já foi e não conseguiu, aleluia. Vai descer um deles, vai descer para te combater, aleluia. Não é pequeno crente, eles vai contra pastor, ele vai contra pastora, contra missionário, contra diácono, contra todos aqueles que têm vida reta perante ao Senhor, aleluia. Se você combateu, aleluia, Jesus, as hostes espiritual da maldade, ela não tem poder contra a tua vida. Por isso Jesus te encheu de poder. Mas a palavra do Senhor vai dizer, quando tu vence a potestade, aleluia, tu vence os principados, agora seus ataques que vêm contra a tua vida, só Deus te livra, só Deus, porque Satanás é sagaz. Ele não manda mais ninguém, porque ele olhou para o pastor e disse, não, aqui não tem mais nada, eu já mandei, lá já vigiou, lá já olhou, tentou de várias formas. Deus está com ele, Deus está protegendo ele, mas ele é ousado e desobediente. Ele fala, eu vou lá, eu vou afligir, eu vou tentar contra a vida dele, aleluia. Aí é onde muitos crentes sente firme, aí já se sente grande, já não ora mais. A fama chegou até aqui, ultrapassou o limite da capacidade de raciocínio. Ele só quer pregar em onde tem convenções, onde tem congresso, onde a igreja é grande e está cheia, onde ele começa a ganhar retorno pelo aquilo que ele faz. E ele vai esquecendo que ele lutou contra as hostes espirituais, que ele lutou contra a potestade, que ele lutou contra os principados, e agora Satanás vai lá e derrota ele. Dá bandeja, vai dando, e ele esquece, ele já não resiste, ele começa a receber. Por isso que vocês estão vendo muitos pastores corrompidos, por isso está vendo muitos cantores corrompidos, por isso está vendo muitas pastoras missionárias corrompidas na face da terra, porque eles lutam tanto contra demônio, lutou tanto contra as trevas e se entregou para a ilusão deste mundo, aonde receberam a bandeja de Satanás. Aleluia. Por isso Paulo vai dizer, aleluia, ele começa a dizer para o crente, já está com a força de Deus, você já está revestido do poder de Deus pelo Espírito Santo. Aí ele vai te lembrar mais um pouquinho e vai dizer, aleluia, para tomar o escudo, ele vai nos relatar para calçar o pé com o sapato do Evangelho da paz. Então este Evangelho não tem variação, não tem mudança, não tem divisão. Onde ele chega, ele tem paz. Se dentro da igreja não tem paz, então o Evangelho não está sendo apregoado pelo Espírito de Deus. Porque ele diz, está firme com o sapato do Evangelho da paz. Então ele diz, já firma no teu pé
conhecendo este evangelho, tu já está firmado. E ele começa a dizer: tomai a couraça da justiça. Esta couraça agora Paulo está dizendo para ela vir preparar, proteger, guardar o teu coração das emoções, aleluia, que poderia te inflamar e te trazer queda. Mas ele está dizendo: toma, põe a couraça da justiça. Sabe o que Paulo está dizendo? Vive em retidão, não desvia para um lado nem para o outro. Ele está dizendo: permanece fiel a Deus, continua nesta caminhada, mas exercendo tudo com retidão e não desvia da palavra do Senhor. Isso está revestido no coração do homem, do que serve a Deus, aleluia, pela couraça da justiça, uma proteção que não deixa corromper o teu coração. Aleluia, aleluia. Paulo, ele começa a dar mais ênfase, aleluia, ao entendimento dos crentes daquela época, e para mim e para ti, ele começa a dizer, aleluia, que devemos, aleluia, tomar também o capacete da salvação, porque a igreja, o soldado não pode ir para a guerra com a sua cabeça descoberta, porque qualquer coisa que te atinge o teu pensamento, aleluia, nós não estamos falando, aleluia, de uma pessoa no meio de guerra de tiros, mas nós estamos falando de um mundo espiritual, que ele disse que tem dardos inflamados, ele disse que tem setas malignas. Em Salmo 91 vai dizer, aleluia, que tem peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. Ele vai dizer para mim e para ti de todos esses males, mas a palavra do Senhor vai dizer que este capacete da salvação, ele vai fazer nosso pensamento estar revestido para não ser atingido. Glória a Deus. Por isso, entendais, amada igreja do Senhor, se a palavra não chegou no coração, se a palavra não conseguiu mudar teu pensamento, ele está falando, não está andando na justiça do Senhor, segundo as veredas do Senhor, aleluia, o pensamento ainda é concupiscioso, é carnal, e a tendência é queda. Mas se ele disse o capacete tu tomou, está protegido, a tua mente, você foi transformado, lavado, aleluia, ele está dizendo, é de salvação. A tua preocupação, o teu pensamento sempre vai ser ligado à salvação. Paulo, ele tinha uma preocupação com a tua alma. Ele não só preocupava com a alma dos demais, mas ele tinha um zelo pela alma dele também. Ele vai chegar a relatar na palavra do Senhor, dizendo, muitos são os que correm no campo, mas ele vai dizer apenas um leva o troféu. Ele vai dizer que nós devemos abster-se, aleluia, da coroa corruptível. Nós não devemos correr por coisas em vão, fazer combate em vão, como esses que fazem. Mas ele disse, mas eu combato, não em vão, mas na certeza que ele tinha era a sua salvação. E ele dizia que ele preocupava com as almas, mas ainda mais com a dele, porque certamente ele ia pregar, ia ganhar alma, mas ele disse, se eu não estiver atento, e a minha ser reprovada diante de Deus. Por isso, amada igreja do Senhor, pregamos para a pessoa, mas primeiro é preciso nós viver a palavra. Buscamos alma, mas é preciso buscar revestimento para nossa alma. Nós temos que entender que tudo na terra é passageiro, mas a vida com Deus é eterna. E Paulo, ele tinha este pensamento, preocupar com a minha alma, para mim ser aprovado diante de Deus. E para ser aprovado,
Ele disse: pensamento tem que estar ligado à salvação. O capacete é de salvação. É pensamento que te leva a ser salvo. Os crentes não se preparam mais para ser salvo. O crente se prepara para vir para a igreja. O crente se prepara para evangelizar. O crente se prepara para orar. O crente se prepara para estar na igreja. O crente se prepara para fazer reuniões. Mas o crente deixou de se preparar para ser salvo. Por isso não tem revertimento. Como vai se revertir se tu não se preocupa com a tua alma? Se você soubesse que ela ia passar o tempo no inferno, eu não vou dizer no céu não, que o crente se alegra. No céu. Mas dizer na realidade, se tu se preocupasse que a tua alma ia estar no inferno, perecendo, onde Jesus disse que o fogo não apaga, o bicho não morre, haverá pranto e ranger de dente, e tu olhasse e se visse nessa situação, você se preocuparia em revertir a tua alma. Você se procuraria em si mesmo: o que eu estou falho, onde eu preciso melhorar, porque eu quero ir para Cristo. Isso é se preocupar com a alma. O crente do século 21, ele se prepara para as coisas da terra, mas não se prepara para o céu. Mas Paulo, ele está trazendo uma palavra para você lutar na terra, para você permanecer revestido nesta terra, combatendo um bom combate, fazendo uma boa carreira. Mas a tua fé em Deus, e onde tu se encontrará com o Senhor, ela tem que permanecer. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: tomai, aleluia, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Veja a preparação desde os pés até a cabeça. A mudança do homem desde os pés até a cabeça. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus Cristo com teus discípulos, depois da ceia, Jesus lava os teus pés. Aleluia, dos teus discípulos. Pedro vem para ele e diz: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus Cristo vai dizer para ele: o que eu faço agora tu não sabe, mas depois tu entenderás. Aí ele diz: de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Então o Senhor vai dizer para ele: então se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse rapidamente, ele entendeu que Jesus estava falando que precisava firmar primeiro os pés dele, a vida dele nos caminhos do Senhor, para que eles tivessem parte com Deus. E ele disse: Senhor, então não lava só meus pés, lava minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus Cristo vai dizer para ele: não preciso lavar as tuas mãos, a tua cabeça, só precisa lavar os teus pés. Aleluia, porque ademais já está lavado pela palavra. Glória a Deus. Essa palavra precisa entrar. Glória a Deus. Os cuidados do pé, Jesus estava mostrando humildade. Jesus estava mostrando: eu estou aqui lavando para te firmar. Tem crente que não deixa ser lavado, não deixa ser firmado. Mas Pedro, ele foi rapidamente e disse: não, ficar sem parte com meu Senhor não posso. Lavar logo tudo. E ele diz: já está lavado pela palavra. É a palavra que lava. E a Paulo, ele já vem dizendo: é o Espírito Santo que te direciona neste ingrediente secreto. Limpeza espiritual. Amada igreja do Senhor, Paulo, ele vai relatar esta armadura para um exército, para um soldado, para um povo escolhido, eleito de Deus. Aleluia, entendais a palavra do Senhor em nome de Jesus. Já estou terminando. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos relatar
em Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel, aleluia, um vale de osso seco. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo, aleluia, era povo que já estava morto, dividido, todo mundo desconcertado, mas ele contempla osso seco, sem presença, sem vida, sem revestimento e nu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus dá ordem a Ezequiel. Quando Deus dá ordem a Ezequiel, aleluia, Ezequiel executa aquela ordem. E a primeira ordem de Ezequiel foi dizendo: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai relatar: os ossos secos ouviu. E quando os ossos secos ouviu a palavra, houve um reboliço, houve um ruído. Mas a palavra do Senhor deixa claro: Deus dá mais uma ordem. Enquanto tudo se organizava, tudo no teu lugar, Ezequiel, segundo a vontade de Deus, dá mais uma ordem. E ele disse: vem Espírito do quatro cantos, aleluia, do vento, sopra sobre estes ossos secos, para que viva. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Ezequiel contemplou a restauração do povo na terra, do povo que estava morto, seco, nu, sem presença do Senhor. E eles foram revestidos quando recebeu o Espírito, aleluia, de vida. A palavra do Senhor vai nos relatar na igreja do Senhor. Ele contemplou apenas um grande exército levantar na face da terra, no meio do vale. Eles estavam de pé, estava cheio da presença do Senhor. Aquele exército era numeroso. A palavra do Senhor vai nos relatar para mim e para ti, em João capítulo 20, a partir do versos 19, para se concretizar esta palavra que Ezequiel profetizou segundo a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou. E quando estavam os seus discípulos naquela casa, num decair da tarde, as portas tinham se encerrado, porque os judeus ali, ele estava com medo, o discípulo tinha medo, mas Jesus Cristo aparece entre eles, aleluia, e cumprimenta eles. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, aleluia, Jesus começa a dizer para ele: assim como meu Pai me enviou, eu vos envio também. Aleluia, a palavra do Senhor vai relatar, ali Jesus concretiza essa palavra, soprando sobre os ossos, ou seja, ao teu povo que estava ali, recebe o Espírito Santo. Amada igreja do Senhor, um exército na terra, ele só se colocou de pé quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os que eram temente a ele. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Ezequiel disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Tem muita gente dizendo: profetiza no vale, profetiza no vale. Mas Ezequiel não profetizou casa, Ezequiel não profetizou carro, Ezequiel não profetizou coisa alguma da terra, mas tudo que Ezequiel profetizou para que desse ouvido a palavra de Deus. E tanto ouvindo a palavra de Deus, aleluia, neste tempo Jesus, ele dá o primeiro sopro, aleluia, sobre os seus discípulos para receber. Em Atos capítulo 2, a palavra diz que Deus, mais uma vez, pela tua misericórdia, que estão eles ali orando unanimemente naquela casa, reunido em oração, e de repente o Senhor, ele faz estremecer aquela casa com um vento impetuoso. O Espírito desce sobre ali e agora reveste aquele povo, batiza com o Espírito. Mas olha uma coisa, Jesus já tinha soprado, mas agora ele tinha soprado apenas no discípulo. Agora vai acontecer o que o Senhor disse: sobre toda a carne ele derramaria do Espírito. Acontece naquele dia, vindo como línguas repartidas de fogo, e muitos foram alegres. Atos capítulo 4, 31. Mais uma vez estão adorando
adorando e glorificando ao Senhor, desce o Espírito Santo sobre aquela casa, move aquele lugar, derrama sobre eles autoridade, poder diferente. Eles já se levantou diferente, eles pregavam diferente, eles estavam cheios diferente. Quando eles falavam, crente se convertia, porque não era eles, era o Espírito Santo na vida de Pedro. Onde o homem passava, até a sombra curava. Está faltando o exército de Deus se posicionar, se colocar de pé, se revestir, porque o Deus que derramou do Deus Santo Espírito sobre aqueles que aguardou a promessa, Ele ainda é fiel para derramar sobre a tua igreja. Aleluia. Ele é fiel. Um grande exército se colocou de pé sobre a face da terra. A palavra do Senhor vai dizer: quantas perseguição, quanta destruição. Quem destruiu o exército de Deus? Quem destruiu o exército que estava revestido de capacete, sapato do evangelho da paz, coraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito Santo, lutando e combatendo contra as hostes espiritual da maldade e mantendo a tua vida com Deus? Ninguém o parou, e eu e você, participante deste exército, precisa apenas nós nos se posicionar. E Deus, Ele fará na minha e na tua vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.